Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar sequência aqui ao nosso conteúdo, vamos começar a falar a respeito da ascensão dos regimes totalitários, essa na próxima semana, e vamos falar também a respeito da Segunda Guerra Mundial, para depois partir para a história do Brasil, em que a gente vai ficar aí durante todo o final do terceiro bimestre e quarto bimestre. Vamos abrir aqui e falar a respeito do totalitarismo, da ascensão do fascismo, do nazismo, que são termos que têm sido muito trabalhados e têm sido muito falados aí na sociedade. Começar a definir o que a gente entende como totalitarismo, o que se coloca como totalitarismo, baseado principalmente em estudos do Eric Hobsbawm e da Hannah Arendt. O totalitarismo ele é um estilo de governo, uma proposição de política que emergiu no mundo nas décadas de 1920 e 1930 e que marcou a história mundial porque levou ao poder um grupo de indivíduos dentro da Alemanha e dentro da Itália que acabou por gerar todo um processo de dizimação social, que foi a questão do Holocausto, e gerou também um grande conflito, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse primeiro momento, eu vou partir aqui para a gente entender esse conceito político, o conceito de totalitarismo, e entender como que há a ascensão desse discurso e como que ele dialoga com as outras propostas políticas vigentes naquele momento, que é a questão da política socialista da União Soviética e da democracia liberal que era representada pelos Estados Unidos. Então, no contexto da década de 1920 e 1930, a gente tinha essas três vertentes políticas que a gente poderia dizer que eram as três vertentes políticas principais: o totalitarismo, a democracia liberal dos Estados Unidos e a questão do socialismo, as proposições socialistas existentes dentro da União Soviética. São três posicionamentos políticos distintos e que dialogam muito pouco, ou quase não dialogam, conforme a gente vai ver. Então, no primeiro momento, eu vou tentar aqui distinguir o totalitarismo da democracia. O que distingue o totalitarismo da democracia e quais seriam as características de uma sociedade ou de um partido totalitário ou de um governo totalitário. O totalitarismo ele traz a ideia do poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, do governante. Daí a ideia de total, da ideia de totalidade, um Estado forte, um Estado com poderes concentrados nas suas mãos e que tomaria decisões independente da vontade da sociedade como um todo. Dentro das ideias totalitaristas, compreende-se que o governante e a cúpula do governo seria capaz de tomar as melhores decisões, de fazer as melhores escolhas para o bem-estar da sociedade e para o desenvolvimento do país. Então, de certa forma, de modo indireto, o regime totalitário ele compreende que a sociedade, que as pessoas como um todo não seriam, talvez um termo não seja capacitada, mas não seriam capazes de tomar as melhores decisões para o país. A melhor forma, a melhor estratégia deveria ser a ampla concentração de poderes decisórios no governo. Então perde-se aqui um princípio básico da democracia, que é o respeito à vontade popular, o ouvir o desejo da sociedade. Então o Estado ele toma as decisões independente se disso agradar ou não a sociedade como um todo. E o Estado totalitário ele é avesso
a contestações, ele é avesso a oposições, ele tende a silenciar a sua oposição, ele tende a agir de forma até violenta para evitar questionamentos. Então ele é um Estado onde não há liberdade de imprensa, ele é um Estado onde não há visões que se opõem a ele, onde não há posicionamentos contrários. Portanto, ele se aproxima até mesmo daquilo que a gente descreveria como ditadura. Mas ele tem por sua essência, ele tem por sua finalidade esse posicionamento muito evidente, esse posicionamento muito escancarado, de ampla concentração de poderes nas mãos de um pequeno grupo. E de não aceitar contestações, de não aceitar críticas. E um ponto que a gente tem que colocar desde o início, desde o momento em que a gente começa a falar. Não há na literatura que aqui que eu falo, literatura são os estudos históricos, sociológicos e de ciência política, na literatura séria, naquelas pessoas que de fato estudaram, que de fato leram a documentação, que de fato entendem o período, não há nessa literatura nenhum trabalho que chegue a afirmar que o totalitarismo ele é de esquerda. Toda a literatura, ou pelo menos a literatura conhecida e amplamente divulgada no meio acadêmico, é veemente ao afirmar que o totalitarismo ele é um estilo de governo que ele surge na extrema direita. Ele é um posicionamento político de um grupo que leva o discurso de direita à extrema. Da mesma forma que existe, e aí eu concordo plenamente com críticas e tal, que existe a ideia da extrema esquerda, que teria dado origem a ditaduras, que teria dado origem a determinadas ações truculentas, que poderiam ser comparadas, de certa forma, ao totalitarismo, dentro de processos ditatoriais, como foi o caso da própria ditadura stalinista na União Soviética. E existem, inclusive, alguns sociólogos, entre eles a própria Hannah Arendt coloca isso, que coloca a possibilidade de se encontrar algumas características do regime totalitário dentro da ditadura do Stalin, dentro do regime soviético. Mas é um esforço de tentar pensar e de tentar encontrar características totalitárias dentro daquele regime. Porque, na sua essência, os partidos que trazem essa filosofia do totalitarismo, que trazem a filosofia do fascismo, eles são, em essência, anticomunistas. Eles são avessos a qualquer ideia que fale de igualdade social, a qualquer ideia que fale de distribuição de riquezas. Eles são tendentes ao capitalismo voraz, a ideia de distinção, a ideia de privilégios, de que uns teriam acesso e outros não, que isso seria algo natural. Então, ao se caracterizar como anticomunista, ao se caracterizar como defensores da ideia de que uns têm privilégios e outros não, esse discurso totalitário ele surge em um grupo ligado à direita, mas que não descreve a direita, porque ele leva esse discurso a um radicalismo extremo. Então ele estaria alocado à extrema direita. Então não vamos ser aqui ufanólogos, não vamos ser aqui não vamos contar de carochinha, vamos ser realistas. O discurso totalitário ele está alocado, pelo menos na década de 20, 30, o que a gente vai estudar, à extrema direita e não à extrema esquerda, como tornou-se comum na sociedade se falar agora nos últimos anos. Tá bom? Então eu vou trabalhar com esse contexto e é isso que vocês vão aprender comigo aqui.
O que opõe o totalitarismo à ideia de democracia? A ideia de demoskratos ou democracia, o regime que ouve o povo, essa ideia de demos relacionada à ideia de povoados, ela surge lá na Grécia Antiga, ou porque provavelmente vocês estudaram lá no primeiro ano. Quando na cidade de Atenas foi criado um regime em que cada povoado, cada aldeia, mandava para a praça central, para aquilo que nós chamamos de eclésia em Atenas, essa estrutura dessa praça central, mandava para essa praça central os seus representantes, para discutir e debater as questões ligadas às cidades. Se essa democracia era restritiva, se não era, se fazia parte só da elite, nesse momento não nos importa. O que nos importa aqui é que o conceito de democracia, cunhado na Grécia Antiga, ele pressupõe a participação de todos os indivíduos dentro nas decisões que seriam tomadas dentro dessa praça central. Então, em última instância, a democracia, ela pressupõe o contraditório, ela pressupõe o debate de ideias, ela pressupõe a escolha da melhor ideia a partir de uma votação em que o peso dos votos seria um peso igualitário. Então, todos têm direito à voz, todos são vistos de forma igualitária e todos têm direito a voto. Então, isso é a ideia básica de democracia que surge lá na Grécia Antiga. Essa ideia de demos, de povo, que vai ajudar nesse processo decisório, todos sendo vistos de forma igualitária. Então, em última instância, é o povo que decidiria os rumos da nação, é o povo que decidiria os rumos do Estado. Então, seria a vontade do povo seria a melhor vontade, a melhor decisão a ser tomada dentro daquele Estado. Então, desse modo, não há concentração de poderes e a concentração de decisões em uma só pessoa, mas as decisões estariam nas mãos desse povo. Com o tempo, passou-se a ideia de uma democracia representativa, de acordo com que essas sociedades elas foram crescendo. Começou-se a perceber que havia dificuldades para que todas as pessoas debatessem, discursassem e votassem em legislações ou tomassem decisões a respeito do bom andamento do Estado. Então, caminhou-se para aquilo que nós chamamos de democracia representativa. A ideia desse povo eleger pessoas para representar os seus interesses. Mas, em última instância, essas pessoas que são eleitas, elas vão ter que representar aqueles interesses que elas defenderam durante as eleições e, portanto, receberam o voto da sociedade em função desse seu discurso. Então, a ideia é que isso se efetive dentro de um Estado. Então, em última instância, embora esse governo seja composto por alguns políticos, esses políticos representam a vontade do povo. E aí a gente estaria falando em uma democracia. E para haver uma democracia efetiva, é preciso a gente ter contraditório de ideias, é preciso a gente ter liberdade para poder criticar, é preciso a gente ter liberdade para poder pensar diferente do outro. É isso que demarca uma democracia. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de questionamento e a existência do contraditório, a existência de ideias contrárias. Qualquer ação que queira tolir esses direitos de liberdade de expressão, esses direitos de oposição, ou queira diminuir a importância da oposição, são ações que convergem contra a democracia. E ações também que não veem as pessoas de forma igualitária, que não veem as pessoas, que não tratem as pessoas de forma igual no direito à palavra, no direito ao voto. É isso que diferencia a democracia do totalitarismo. Quando a gente fala de totalitarismo, a gente está falando de um poder amplamente concentrado nas mãos de um único governante, do presidente. Esse governante e a cúpula desse Estado toma decisões sem consultar o povo. Esse governo ele pode chegar até mesmo por meios eletivos, como a gente vai ver que aconteceu tanto na Itália quanto na Alemanha. Só que uma vez no poder, esse governo ele privilegia somente os interesses daquele grupo que o apoia. Ele não
ele não governa para todos como dentro de uma democracia. E ele compreende que não possa haver críticas porque esse governo ele saberia quais seriam as melhores ações, as melhores decisões a serem tomadas. Então as decisões elas não são feitas para agradar o povo ou pensando no povo, mas são feitas pensando no no progresso do Estado, no progresso da nação, sem necessariamente, sem a consulta ao povo. Então, o totalitarismo, embora essas pessoas possam chegar ao poder por meio eletivo, quando elas chegam, elas desconsideram a ideia de igualdade, elas desconsideram a ideia de oposição, elas desconsideram a ideia de respeitar os interesses desse povo. Ela toma esse presidente quase como um rei absoluto, quase que como uma autoridade absoluta que saberia quais seriam as melhores decisões a serem tomadas sem necessariamente respeitar as vontades do povo. E geralmente esse governo ele age com extrema truculência para com a oposição, no sentido de tentar silenciar essa oposição, no sentido de não liberar informações, não permitir questionamentos. Por isso, muitas das vezes, os regimes totalitários, eles aparecem como regimes onde não há corrupção, onde não há desvios de recursos. Por quê? Porque não há investigação, não se permite a investigação, não se permite o questionamento àquelas pessoas que estão no poder. Elas são cultuadas como líderes, quase como se fossem cultuadas como deuses, como mitos. Então, nesse sentido, como não há investigação, como não há abertura para críticas, não há abertura para questionamentos. E quando essas críticas e questionamentos eles existem, há a prisão, há a tortura e há a morte daquelas pessoas que criticam e questionam, esses regimes, muitas das vezes, eles aparecem como regimes em que não há corrupção, em que não há desvios de recursos, em que não há crimes. Só que, ao contrário, não há porque não é identificado, porque não há liberdade de críticas. Porque são governos corruptos, são governos que usam da violência, são governos que se fazem em cima de crimes que são crimes humanitários. Muito mais do que não só crimes políticos, mas crimes também contra a humanidade. E é isso que a gente vai estudar daqui para frente. Por que esses regimes emergem? Por que eles ocorrem e eclodem nas décadas de 1920? O primeiro ponto a se pensar é a ideia de que a década de 1920 é uma década ainda marcada pelos horrores da Primeira Guerra Mundial, em que a sociedade no mundo como um todo ainda estava chocada com o número de mortos, com a destruição causada pela Primeira Guerra Mundial, e principalmente em que uma sociedade alemã precisava se reconstruir a sua economia, reconstruir a sua política, reconstruir o seu Estado, tendo passado por um processo violento como foi a Primeira Guerra Mundial e tendo passado principalmente pelo Tratado de Versalhes, que condenou a Alemanha a uma situação vexatória, uma situação de ser causadora da Primeira Guerra Mundial, e condenou a Alemanha a reconstruir todos os outros estados. Então isso acabou gerando dentro da Alemanha um sentimento de pan-germanismo ainda mais forte. O que seria esse pan-germanismo? Esse sentimento nacionalista muito forte. E mobilizou os alemães no sentido de reconstruir esse Estado, o que fortaleceu ainda mais esse nacionalismo e fortaleceu esse discurso. Então havia um grupo, uma geração de jovens alemães revoltados com aquela situação e que identificavam estados como a Inglaterra, como a França e como os Estados Unidos, os grandes algozes da situação em que estavam vivenciando. Então havia amarguras, um sentimento de amargura, um sentimento psicológico que marcava parte da geração jovem da Alemanha, da qual fazia parte Hitler e seus colegas e seus amigos. Só que no início da década de 20, ali em 1922, 23,
O discurso desse grupo de revanche, de revolta, de nacionalismo, era um discurso que ainda não ganhava a população, que ainda não ganhava o povo como um todo. Tanto não ganhava que Hitler foi preso nesse primeiro momento. Hitler foi preso, se eu não me engano, em 1923 e ficou preso até 1927. E é na cadeia que ele pensa esse Estado totalitário, que ele pensa um Estado forte, uma nação que levaria ao engrandecimento dessa nação e tal, e onde ele escreve as suas primeiras reflexões filosóficas e políticas em torno desse Estado na famosa obra Mein Kampf, ou Meu Pensamento, ou Minhas Propostas e tal. Essa obra está disponível, se vocês quiserem lê-la, ela hoje está disponível na internet, vocês acham facilmente para ler. Mas leiam criticamente, leiam pensando nesse cara que estava ali na década de 20, com todas as suas amarguras, um cara que vivenciou a Primeira Guerra Mundial e tinha ideais políticos por trás. Então, para esse grupo, a democracia, e principalmente a democracia liberal, ela era vista como um regime comandado por pessoas corruptas, e que dava margem para que as pessoas, para que os indivíduos cometessem diversas atrocidades, como roubos, assassinatos e etc. Então, para esse grupo muito específico de jovens e de pensadores ali do início da década de 1920, que era um grupo muito pequeno a princípio, o regime democrático não seria a melhor solução. A melhor solução seria um governo fortalecido, um governo que agisse com veemência e com truculência, dando respostas imediatas para mazelas e para problemas sociais, como o problema do roubo, dos assassinatos, da corrupção. Então havia esse discurso moralista por parte desse grupo, e um discurso que aos poucos foi ganhando um público a princípio jovem, depois foi contaminando as famílias dentro da Europa, e principalmente dentro da Alemanha e dentro da Itália. E quando vem a crise de 1929, a Grande Depressão, e a crise de 29, ela começa pelos pais da democracia liberal, que eram os Estados Unidos. Conforme a gente viu, eles defendiam essa bandeira, eles vendiam essa imagem de paz da democracia, a ideia do destino do manifesto e do liberalismo econômico, de um estado de liberdades, de opiniões variadas. E quando a Grande Depressão, a crise de 29 surge, ela é utilizada como um elemento de prova por parte desse grupo. Eles falam, olha o que a gente está falando. A gente falou até agora, a gente vem criticando a democracia, que ela não é o melhor regime, que ela dá abertura para tudo isso, para todas essas mazelas, que ela não resolve os problemas da situação. E quando a crise de 29 surge, esse povo vai olhar e vai falar assim, olha lá, a gente estava falando isso, tá vendo? É a prova de que nós estávamos falando, é a prova de que a democracia não dá conta de solucionar os problemas da sociedade moderna. Qual que é a solução? A solução é a gente ter um líder forte no governo, que seja capaz de comandar a nação, que seja capaz de liderar a gente de fato e afirmar todo o nosso poder. Então, o discurso, a crise de 29, ela fortalece esse discurso que vinha emergindo desde o início da década de 1920. Então, o totalitarismo ele não surge do nada, ele não surge da noite para o dia. Ele é um discurso político que ao longo de 10 anos ele vai ganhando a sociedade. Se a gente pegar no início lá em 1922, quando começa os primeiros discursos em torno da formação do Partido Fascista na Itália, e esse discurso chega na Alemanha, a gente nem 5% da população alemã era tendente ao discurso totalitário. Em 1933, na eleição do parlamento, em 1933, 60% da população alemã já era tendente ao discurso totalitário. Então foi um discurso que foi se mostrando palpável para essa sociedade, que foi atraindo pessoas. E aí a gente fala às vezes, mas eram pessoas pouco ilustradas. Não, a gente tem filósofos, a gente tem pensadores e pessoas muito ilustradas que apoiaram a ascensão desse discurso totalitário.
A gente tem membros dentro da própria Igreja Católica, a gente tem inclusive um acordo do Papa com Mussolini. Então são pessoas muitas das vezes ilustradas que defendem esse discurso e que acham que esse discurso de fato que o totalitarismo de fato seria a solução para todos os problemas emergentes naquele período. Então é um discurso que foi se tornando, foi se mostrando muito palpável, é um discurso que foi se tornando quase que como sendo visto pela sociedade como a solução para todos os problemas que estava vivenciando. E a crise de 29 ela é um divisor de águas, porque ela demonstra, ela surge como prova de que aquele discurso trazido por aquele grupo era, de fato, uma verdade, era, de fato, uma proposta. Então, nesse sentido que a década de 1930 é a década auge do totalitarismo. É o momento em que o nazismo chega ao poder, em que o Mussolini passa a concentrar mais poder em suas mãos ainda. Então, a década de 1930, embora os regimes totalitários comecem a ser pensados na década de 1920, a década de 30 é a década áurea dos regimes totalitários. Então, na década de 1920, a gente percebe aí a existência de 3 regimes políticos distintos, de três propostas políticas distintas, conforme eu venho dizendo para vocês. De um lado, a democracia liberal, defendida pelos Estados Unidos, que no início era o boom, era aquilo que estava dando certo, a gente viu isso nas nossas últimas aulas, havia a crença no progresso constante, na ideia do enriquecimento de uma sociedade que estava dando certo, mas que na segunda metade da década de 1920 já vinha capengando, já vinha mostrando que era um regime, principalmente do ponto de vista econômico, não tão certo assim, não era uma riqueza tão certa. E o que culminou com a crise de 29. Então a crise de 29 significa a ruptura, a ruína desse ideal de democracia liberal defendido pelos Estados Unidos. E isso serve como prova, serve como reforço do discurso da ascensão desses regimes totalitários. Do outro lado, a gente tinha o regime comunista defendido pela União Soviética, que na década de 1920 também vinha se afirmando, a gente viu isso com a Revolução Russa, é o momento da discussão discussão entre Trotsky e Stalin, a ideia de aprofundamento da Revolução, ou a ideia de levar a Revolução para o mundo como um todo. Então o regime comunista, o regime de governo comunista, e a ditadura que foi se consolidando nas mãos do Stalin no final da década de 1920 e 1930, era uma realidade e era uma proposta política. E do outro lado, na década de 1920, a gente tinha a ascensão desses discursos totalitários, primeiro na Alemanha, primeiro na Itália e depois da Alemanha. É importante a gente ter em mente que esses regimes eles são opostos. Um fascista odeia comunista. Um comunista odeia um liberal. E um liberal não dialoga, ou dificilmente dialoga com um fascista. Então, por quê? Porque esses liberais geralmente estão associados à democracia. E o regime totalitário não aceita a democracia, não aceita o questionamento. Então, são regimes que não dialogam em si. São regimes que muitas das vezes estão em opostos distintos. Eles não comungam dos mesmos desejos e das mesmas formas de governo. A gente tem o regime comunista na União Soviética representando uma extrema esquerda, a gente tem os regimes totalitários na Itália e na Alemanha representando uma extrema direita, e a gente tem essa democracia liberal nos Estados Unidos que ainda defende a ideia do confronto de oposições, do confronto de ideias e do regime democrático em amplo funcionamento. Quais que seriam as características do totalitarismo europeu, daquele que caracterizou a Europa, mas que acabou também movimentando estruturas de governos totalitárias no mundo como um todo? A gente tem no Brasil a figura de Getúlio Vargas durante o Estado Novo, que bebe muito nessas características também. A gente tem a figura do Papadoc no Haiti, que também vai beber muito dessa questão dos regimes totalitários. A gente tem o Salazar dentro de Portugal, que também vai beber muito dessas características do regime totalitário na Alemanha e da Alemanha e da Itália.
Então, o regime totalitário, a proposta totalitária de governo, ela não ficou circunscrita à Itália e à Alemanha. Ela se espalha no mundo como um todo e chega aos 5 continentes. Esse discurso ele vai movimentar indivíduos dentro de 5 continentes. E continua movimentando. A gente tem hoje o que nós chamamos de neofascismo ou de neointegralismo dentro do Brasil. A gente tem estudiosos chamando a atenção para isso, a permanência desse grupo e muitos desses discursos voltando à tona hoje, não só dentro do Brasil, como no mundo como um todo. Então, quais seriam as características do totalitarismo europeu? Primeira característica que está aqui para não deixar margem para a gente pensar em um totalitarismo de esquerda, ou um fascismo de esquerda, que não existe, a meu ver, a minha leitura. Os regimes totalitários, eles são anticomunistas. Eles manifestam ódio a tudo que lembra igualdade social, trabalhadores construindo seu próprio destino. Então esse posicionamento ele é muito claro, ele é muito evidente desses regimes totalitários e fascistas dentro da Itália e da Alemanha. Para eles, o lugar do trabalhador era trabalhando. O lugar do trabalhador era aquele lugar ad infinito da fábrica. Esse trabalhador ele não poderia construir seu próprio destino, não poderia fazer parte dessa elite. Eles demarcam muito bem esse posicionamento. Eles imaginam um governo em que a elite deveria dominar o mundo, em que eles dividem a sociedade entre um grupo privilegiado, um grupo de uma elite, um grupo de uma elite que deveria se afirmar no mundo e que deveria ser proeminente, e um grupo de pessoas que deveria seguir obedecendo a essa elite. E um grupo de pessoas que não deveriam existir, que deveriam ser exterminadas de fato. É um governo, é um regime racista. É um governo que se aloca muito bem naquilo que nós chamamos de darwinismo social, que não surge com Darwin, como a gente viu. Essa ideia do darwinismo social, eu já falei, já trabalhei ela com vocês aqui, que está relacionada ao imperialismo, ela surge por pessoas que tomaram a obra do Darwin para tentar alocar essa obra no contexto social. Então, o totalitarismo ele bebe muito desse darwinismo social e afirma a existência de raças superiores, então, de grupos superiores, que eles chamam de raça ariana, que tenderiam, então, a dominar esse grupo de pessoas que seriam inferiores e deveriam se sobressair. E é isso que marca o Holocausto, a perseguição aos judeus, a negros, ciganos, a homossexuais, que seriam grupos tidos como grupos inferiores, grupos que seriam as minorias, que, portanto, minorias no sentido de ser um grupo menor e, ao mesmo tempo, de ser um grupo mais fraco e, portanto, poderiam ser exterminados. Por isso que há toda uma complexidade em a gente trabalhar com o termo hoje minorias, quando a gente se refere a determinados grupos. Primeiro, porque não são a minoria, e segundo, porque não são menores do que os outros. É um regime que ele é antidemocrático, ou seja, ele embora se existem eleições, aqui está falando que não existem eleições, mas as eleições podem até existir, mas elas existem como legitimadoras, para legitimar uma determinada ação, e não para efetivamente garantir os interesses de um indivíduo. Então, para que eu fale assim, olha, eu tenho respaldo para fazer isso, eu fui eleito, então eu tenho respaldo para fazer. Mas mesmo se eu não tivesse sido eleito, eu faria da mesma forma. Então a eleição, ela é legitimadora, ela não é efetiva. Não há liberdade de expressão. Os jornais eles são controlados pelo governo e aquilo e aquelas reportagens que são contrárias ao governo não circulam. E se são identificadas, quem fez a reportagem, o jornal que a produziu, é fechado e as pessoas que escreveram são torturadas e exterminadas. Os livros que incomodam as pessoas são queimados. Então há um determinado controle da forma de pensamento. Isso acabou gerando a famosa grande queima de livros no dia 10 de maio de 1933, quando o regime nazista reuniu em uma praça
pública na Alemanha, diversos indivíduos e queimou obras tidas como obras inconvenientes, obras revolucionárias, obras que não poderiam ser lidas pela sociedade, porque elas traziam ideais de perversão e poderiam perverter a sociedade alemã. Então é nesse sentido de eliminar o pensamento distinto que se cria uma ideal de moral, de bons costumes e de livros que perverteriam essa moral, esses bons costumes e poderiam então levar as pessoas a pensar diferente. Então se queima esses livros, se elimina esses livros. E a queima de livros, a eliminação de livros, ela é contrária ao ideal de democracia. A democracia ela se faz abrindo posição até mesmo para ditaduras. Dentro do ideal democrático há a possibilidade do discurso ditatorial, mas dentro do ideal da ditadura e do ideal do regime totalitário não há aberturas para críticas à ditadura. A democracia ela permite até ser criticada. O totalitarismo e a ditadura não. Eles agem no sentido de silenciar toda e qualquer posição contrária a deles. As pessoas que falam demais eram presas e condenadas. Esses regimes totalitários, ele é totalitário, o indivíduo ele é completamente subordinado ao governo, ele não tem vontade própria. Quem sabe o que é melhor para cada indivíduo é o governo, não o próprio indivíduo. Os regimes totalitários eles são militaristas. Há a intenção de transformar o país em um acampamento militar. Ao engrandecimento dos militares, a força militar, o exército, ele se torna importante para esse Estado, porque é o exército que vai controlar essa sociedade. Então, não só no sentido de controle, mas há uma ideia também militar de hierarquia, de comportamento da sociedade que deve ser respeitado por essa sociedade. São regimes nacionalistas, eles desenvolvem um sentimento de patriotismo, o sentimento de ser alemão, de ser italiano, de lutar e matar pela Alemanha. Então eles reforçam a ideia da bandeira de um Estado e reforçam a ideia desse sentimento de nação eleita e de se ter de fazer tudo por essa nação. E estabelece o culto ao líder. Esse líder ele é visto como um mito, ele é visto como um deus e ele é cultuado. Não é à toa que a gente tem a famosa referenciação ao Hitler, a famosa quando o indivíduo vai lá, o Hitler estava em frente, ele parava e gritava Heil Hitler em uma posição militar. Está relacionado à militarização da sociedade, ao nacionalismo e a esse culto ao líder. Na próxima aula a gente continua. Agradeço a atenção de vocês pela aula de hoje. Peço a vocês que não se descuidem das avaliações que tem lá na pasta de avaliações para que sejam feitas. E no mais, eu estou lá no Meet para a gente conversar, tirar dúvidas a respeito desse assunto ou de outros, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.